Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje, amados ouvintes, vamos falar sobre as causas do sofrimento humano, ou seja, por que o homem sofre. Biblicamente, nós podemos explicar o sofrimento humano através de muitas causas, sendo que uma causa não exclui a outra. A primeira causa é que o sofrimento humano apareceu após a queda do homem. Aqui em Gênesis 3, 16, 17 está escrito: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E em Gênesis 3, 24 está escrito: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, como o homem não tinha mais acesso à árvore da vida que ele comia todos os dias, ele passou a conhecer o sofrimento, a doença e a morte. Na realidade, né, mãe, essa é a causa porque todas as pessoas sofrem. O plano de Deus não era que o homem sofresse. Sim. Em nenhum momento Deus quis que o homem sofresse, que o homem morresse, que o homem fosse para o inferno. Né? Mas tudo começou da queda do homem e da mulher, da desobediência, e a partir daí todas as pessoas, todo o gênero humano acabou sendo afetado pela dor. Sim. E pelo sofrimento. Sim, em Romanos 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como então que o homem que perdeu o direito à eternidade, que passou a morrer, como que ele vai conhecer de novo a eternidade? Através de Jesus, porque Jesus deu a ele de novo a possibilidade de comer da árvore da vida. Em Apocalipse 22, 2 está escrito: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, no céu onde nós vamos morar, tem a árvore da vida de novo, né, Maria Cláudia? Nós vamos ter direito de comer da árvore da vida. Sim, porém isso vai ser no futuro. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos à dor e à morte, não à morte espiritual, porque o Senhor Jesus já nos livrou da morte espiritual. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus não morre espiritualmente, mas a carne está sujeita à morte física. E lá onde nós vamos morar, está escrito em Apocalipse 21, 4, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tem uma segunda causa do sofrimento humano, que é o pecado. O pecado traz sofrimento. Aqui em Lamentações 3:39 está escrito. Ou seja, consequência de um pecado específico, né? Sim. Porque o que nós estávamos lendo no começo todos nós passamos pela dor e pelo sofrimento por causa do primeiro pecado
Que é o pecado e de a Adão. natureza humana ser pecaminosa. Sim. Porém, quando nós pecamos especificamente, nós também somos repreendidos pelo Senhor. E sofremos a consequência do pecado. Aqui em Lamentações 3,39 está escrito: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Em 2 Samuel 12, do 9 ao 12, está escrito: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te sejas por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Aqui está falando do rei Davi, que no momento de fraqueza, no momento de ociosidade, ele estava passeando lá no alpendre dele e viu Batseba tomando banho, pediu que a trouxessem a ele, adulterou com ela, depois mandou matar o marido dela na peleja para que ele ficasse com ela, e isso pareceu muito mal aos olhos do Senhor, e a partir de então a espada não se apartou jamais da sua casa. Ele sofreu consequências terríveis por causa desse pecado. Ele chegou a perder o reino para seu filho Absalão, ele chegou a perder as suas mulheres, ele perdeu todas as coisas, mas Davi se humilhou muito diante de Deus, sofreu as consequências do seu pecado e por fim foi perdoado, mas o pecado custou caríssimo para ele. Quando ele pecou, quando ele teve esse ato com a mulher do próximo, ele quis encobrir o ato e trazer o marido para que tivesse essa presunção. Como eles eram casados, eles teriam passado uma noite juntas, o casal, então o filho não seria dele. Então ele quis encobrir o ato. E quando Urias se recusou a fazer isso, em respeito aos seus colegas que estavam na guerra, ele então teve uma atitude extremamente violenta e covarde, né? Além daquilo que ele já tinha feito com a mulher do próximo, mas ele teve uma atitude extremamente violenta e covarde para encobrir o seu pecado. E nós sabemos que Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele quis encobrir o seu pecado, né? Porque quando a pessoa peca, Maria Cláudia, ela nem sempre admite prontamente que pecou, nem reconhece prontamente que pecou, e muitas vezes tenta esconder o pecado. Só que ela pode esconder o pecado dos homens, mas ela não pode esconder de Deus. Tanto que Deus revelou para o profeta Natã o que Davi havia feito. E ele se humilhou, se arrependeu, mas ele acabou sofrendo as consequências do pecado. Porque Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, mas a consequência do nosso pecado nós temos que sofrer. Sim, mas nem sempre também é por conta do pecado que a pessoa está sofrendo, né, mãe? Sim. Tem outras causas também. Tem outras causas. Nós vamos ver a terceira causa. É quando o homem, ao invés de confiar em Deus e buscar, consultar a Deus para tomar uma decisão, ele confia nele mesmo ou confia em outro homem. Aqui em 2 Crônicas 16, do 7 a 9, está falando do reinado de Asa, está escrito assim: naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente,
porque desde agora haverá guerras contra ti. Ou seja, enquanto o rei Asa estava confiando no Senhor, o Senhor estava dando vitória para ele. Quando ele resolveu confiar no homem, ele acabou desamparado e perdeu todas as guerras. Então o sofrimento também pode vir quando a pessoa não confia em Deus, ou quando a pessoa deixa de buscar a Deus, consultando a Deus qual é a melhor direção que ela deve tomar. O quarto motivo do sofrimento humano pode ser também decorrente de uma provação. A Bíblia fala que nós temos que ser provados como ouro no fogo para podermos ser aprovados por Deus. Em 1 Pedro 1, 6 e 7 está escrito: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé tem que ser provada como o ouro é provado no fogo, para saber se é ouro mesmo ou se ele é falsificado. E muitas vezes também essa prova da nossa fé depois vai ser um testemunho maravilhoso. Né? Isso é que algumas pessoas não compreendem, né? Que nem sempre, quando você está passando pela aprovação, você está sendo admoestado pelo Senhor, exortado pelo Senhor. Muito pelo contrário, às vezes o Senhor está provando a sua fé e está provando também que Ele é na sua vida. Sim. Eu me lembro o ano passado, né, mãe, quando você passou toda aquela luta e você estava em coma e eu passei uma luta muito grande, e uma pessoa falou para mim, isso tem um propósito. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo com uma pessoa que tem lutado pela obra de Deus e não vai ter um propósito. E realmente, que testemunho, né, tremendo que você tem. Uma pessoa que ressuscitou. E por que Deus permite isso acontecer na nossa vida? Em primeiro lugar, para provar nossa fé. E em segundo lugar, para que nós tenhamos um testemunho da glória de Deus. E o nome dele seja glorificado. Quem não passa pela luta não tem testemunho para contar. É verdade. Né? Mas aqui em 1 Coríntios 10, 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Né? Sim. Deus não vai dar uma prova maior do que aquela que a gente possa suportar. Exatamente. Você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, está passando por uma luta, você sabe que a sua vida está na presença de Deus. Talvez até o acusador tenha falado para você que você está passando isso porque Deus está irado com você, mas você sabe que a sua vida está no altar. Porque o acusador, né, o diabo, sempre quer acusar a gente de alguma coisa. Então, quando a gente está na luta, na provação, o diabo ainda ele tem a ousadia de vir nos acusar, achando alguma coisinha na nossa vida para dizer que nós estamos passando aquilo por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, por causa de algum erro que a gente cometeu, às vezes erros que a gente cometeu 10 anos atrás, né, Maria Cláudia? Coisas que nós já fomos, inclusive, lavados e redimidos no sangue de Jesus, mas o acusador, ele é atrevido, ele é ousado, ele teve a ousadia de tentar a Jesus no deserto. Então não deixe Satanás te acusar, não deixe Satanás ficar lembrando coisas que você fez há muitos anos atrás, porque você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo, se você vive segundo o Espírito Santo de Deus, não tenha medo, não deixe o acusador colocar esse tipo de ideia na sua mente. Às vezes até os amigos de Jó, né, vêm e falam, alguma coisa está errada com você, porque não é possível você estar passando por tudo isso. E Jó, na realidade, Deus confiou nele, Deus tinha uma confiança tão grande nele que ele desafiou a Satanás, falou, olha, você pode fazer o que você quiser, porque eu sei que ele vai passar por essa prova e ele vai me glorificar. Então talvez você esteja na situação de Jó também. Então receba nessa tarde essa palavra e creia que o Senhor está te provando, está te lapidando para que você possa ter
um testemunho, porque tudo é de acordo com o propósito do Senhor. Você estava falando sobre Jó. O sofrimento também pode ser causado pelo diabo. É a quinta causa do sofrimento humano, pois o Satanás veio matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Só que quando o diabo quer tocar numa pessoa para causar o sofrimento, se essa pessoa for um servo de Deus, uma serva de Deus, ele tem que pedir permissão a Deus para tocar nessa pessoa, como está escrito em Jó 1, do 7 ao 12, eu não vou ler tudo, mas é Satanás se apresentando diante do Senhor e pedindo para tocar em Jó, e Deus permitiu, como você disse, porque Deus confiava em Jó, né? Deus sabia que Jó seria firme nessa prova, que ele venceria essa prova, que ele envergonharia Satanás como realmente envergonhou, então Deus permitiu. Mas quando a pessoa não é serva de Deus, o inimigo vem para destruir mesmo, acabar com a pessoa. Aqui em Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, está escrito: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Imagina o sofrimento desse homem, com uma legião de demônios, mas felizmente Jesus o encontrou e Jesus o libertou. Imagina o alívio, Maria Cláudia, que sentiu esse homem quando ele foi liberto dessa legião de demônios que estavam acabando com a vida dele. Aqui nós temos que fazer de novo essa distinção, né? Se você está em Deus, você pode ter certeza que o Senhor Jesus já perdoou os seus pecados, e se você está sendo provado, você não vai ser provado além do que você possa suportar. Por mais que pareça que a prova é muito grande, né? E o Senhor Jesus falou para Pedro: o que eu faço você não pode entender agora, mas você vai entender depois. Quando você termina de passar pela prova, conforme eu estou testemunhando aqui, você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa que Deus fez, né? Mas enquanto você está passando pela prova, não faz nenhum sentido, parece que Deus não está com você, parece que o diabo está prevalecendo, mas Deus permite para que depois possa haver o testemunho e possa haver a prova da sua fé. Agora, se você não está firme no Senhor Jesus, faça um conserto, faça como Davi. Davi era um servo de Deus, mas ele pecou. Então, ele se humilhou na presença do Senhor, ele arcou com as consequências do seu pecado, e ele permaneceu na presença de Deus, e o Senhor voltou a abençoá-lo depois daquele período, né, de repreensão e de castigo. O Senhor voltou a abençoá-lo e ele continuou a ser um homem de Deus extremamente abençoado. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar debaixo das asas do Altíssimo, do Onipotente. Sim, mais uma causa do sofrimento humano, o espinho na carne, a sexta causa que nós listamos aqui do sofrimento humano. Em 2 Coríntios 12, do 1 ao 10, está escrito, o apóstolo Paulo falando: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar,
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, ou seja, o Senhor disse a ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então vejam que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o 3º céu, ele viu coisas gloriosas, ele viu coisas maravilhosas. Ele tinha também dons tremendos, né, Maria Cláudia? Coisas tremendas que Deus deu para ele. E para que ele não se exaltasse com esses dons, com tudo isso que ele recebeu de Deus, Deus colocou nele, na verdade permitiu que o inimigo colocasse nele um espinho na carne. Então esse espinho na carne o humilhava, né, diante de Deus e diante dos homens. Mas era para ele não se exaltar pela excelência das revelações. E 3 vezes Paulo pediu para que Deus tirasse esse espinho na carne. E Deus não concordou. Deus falou, a minha graça te basta. Isso é uma coisa também que muitas pessoas não entendem. Os líderes, as pessoas que são muito usadas por Deus, elas também, todas elas têm algum problema na vida delas, que justamente porque nós somos humanos, todos nós somos humanos, né? E se uma pessoa é mais usada por Deus ou menos usada, ela continua sendo humana do mesmo jeito. É que ela está dando lugar ao Espírito Santo, é só isso. Né? Ela está se deixando usar, ela está se consagrando a Deus, mas o fato de uma pessoa ter um problema, especialmente de saúde, não quer dizer que a pessoa não tem comunhão com Deus. Tem pessoas que acham que porque um líder opera milagres e maravilhas, ele mesmo não pode ter problemas na vida dele. Isso é totalmente antibíblico. Todos os líderes tiveram algum problema, exceto o Senhor Jesus, porque ele é Deus. Agora, todos os outros tiveram em algum momento alguma tribulação, algum problema, justamente para que fique claro que nós somos humanos e Deus é Deus, né? E Deus usa. O apóstolo São Paulo chega a dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, o Espírito Santo que habita dentro de nós é maravilhoso, Deus é maravilhoso, mas o nosso corpo é fraco, o nosso corpo é humano e nós temos problemas, todas as pessoas têm problemas iguais. Uhum. Então, o 6º motivo do sofrimento humano que nós listamos aqui é o espinho na carne. Agora o 7º, o sofrimento pode ainda ser permitido por Deus para que através desse sofrimento a glória do Senhor seja manifestada. Você já abordou isso, né, Maria Cláudia? Falando do meu testemunho, né, que o nome do Senhor foi glorificado através dele. E nós temos também o testemunho do homem cego de nascença. Em João 9, 1-7 está escrito: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então imagina um cego de nascença, que Jesus cura, ele passa a enxergar para a glória de Deus. Os fariseus achavam que ele ou os pais dele tinham pecado para ele nascer cego. Mas como que ele ia já nascer com pecado, né? Imagina uma criancinha já nascer com pecado, uma coisa absurda, né? Mas os judeus acreditavam assim antigamente. E achavam que se ele não tinha pecado, então os pais tinham pecado. Mas na verdade Jesus falou: nem este pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Isso é a ignorância de muitas pessoas até hoje.
a pressa de julgar, né? Por que isso está acontecendo? Deve ser porque fez uma coisa errada. Deus está pesando a mão em você. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? E só a pessoa que sabe isso. Então nós temos que tomar muito cuidado ao julgar o nosso irmão, porque todos nós, conforme esse estudo está nos mostrando, estamos sujeitos a isso. E eu acho maravilhosa essa passagem, mãe, porque nós vemos que o cego ele passou por um processo de cura. Né? Além dele ter passado por toda essa luta, esse pré-julgamento, enfim, esse preconceito, ele passou pelo tanque de Siloé, né? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus poderia tê-lo curado imediatamente, né? Poderia ter assoprado, poderia ter falado. O Senhor Jesus é onipotente, mas ele fez um processo ali. Sim. Ele passou o lodo no olho do cego, cuspiu na terra e mandou que ele fosse até o tanque de Siloé. Ou seja, o cego passou por um processo aí também de humilhação. Às vezes, para nós recebermos a nossa vitória, para nós podermos contar o nosso testemunho, conforme eu tinha dito no começo, Deus também nos prova a nossa fé. Ele poderia ter falado, que bobagem, eu vou para minha casa, já passei humilhação demais e chega. Mas ele ouviu a palavra do Senhor e ele foi até o tanque de Siloé e foi curado. Isso é importante porque existem 2 dons diferentes, que é o dom de maravilha e o dom de cura. Às vezes nós estamos no culto, o pregador está orando através dos dons do Espírito Santo e às vezes se manifesta o dom de maravilha, a pessoa é curada na hora. Mas tem casos, né, Maria Cláudia, que a pessoa passa por um processo também, e ela é curada, mas não é curada na hora, é curada depois. Sim. Né? E Deus tem os modos dele trabalhar. Por que Jesus fez esse processo com lodo e não simplesmente falou, veja, né? Ele poderia simplesmente falar, eu te ordeno que a partir de agora você passe a ver. Mas ele preferiu fazer o processo do lodo porque Deus trabalha do jeito que ele quer. E também tem um 8º motivo do sofrimento humano, que é quando a própria pessoa está disposta a sofrer por amor ao Evangelho. Entre os discípulos do Senhor, sofrer por amor ao Evangelho consistia em verdadeiro privilégio. Aqui em Atos 5,41 está escrito: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Veja que eles ficaram felizes de padecer pelo nome do Senhor Jesus. E a 9ª causa do sofrimento, a última, né, é quando Deus quer que a gente entenda o sofrimento do nosso irmão. O sofrimento nos deixa mais solidários uns para com os outros, e à medida que nós sofremos, nós somos capazes de compreender melhor o sofrimento do nosso próximo e somos capacitados a consolá-lo. Aqui em 2 Coríntios 1, 3, 7 está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Eu acho que essa última causa é muito importante para nós. Nós temos que aprender com isso, né? A Bíblia diz que os anjos quiseram evangelizar e não puderam. Por quê? Porque eles são seres celestiais, né? E quando nós temos os mesmos problemas que o nosso próximo, é muito mais fácil de nós abordarmos a pessoa, abordarmos com amor, abordarmos com compreensão. Então nós temos que aprender em todas as nossas tribulações que o Espírito Santo é que nos consola, e nós temos que
consolar as outras pessoas que também estão passando pela luta com a mesma consolação que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Sim, agora vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, quanto sofrimento no mundo, Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas e o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, por aqueles que sofrem. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Que eles possam ver e reconhecer o próprio pecado e se arrepender diante de Ti. Fortalece, Senhor, todos os que estão sofrendo nesse momento, seja por qual causa for, Senhor. Fortalece, dá vitória, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Dá fé, Senhor. Dá graça, Senhor. Aqueles que têm um espinho na carne, Senhor, que eles possam identificar isso e confiar no Senhor e entregar a vida para o Senhor, Senhor. Senhor da glória, Deus de poder, todos aqueles que estão sofrendo agora, meu Pai, eu te peço, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, e alivia esse sofrimento com o teu amor, com a tua graça e com o teu Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Você que se reconciliou com o Senhor Jesus, eu convido você a entrar no nosso site www.ipda.com.br. Você vai ter acesso aos nossos conteúdos e entre também no YouTube, Igreja Deus é Amor, para você poder continuar sendo edificado na presença do Senhor. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização Fundação Reviver. Fundação